Vamos começar hoje, vamos dar continuidade à nossa disciplina de análise espacial e hoje nós vamos começar nossa unidade 2, conhecendo as operações de análise geográfica. Dentro da unidade 2, nós vamos trabalhar com os seguintes tópicos. Técnicas de inferência geográfica, nós vamos falar de algumas técnicas existentes e como elas podem contribuir para as nossas pesquisas. Os modelos teóricos e empíricos e os modelos baseados em conhecimento. É importante falar que todo o restante dos nossos conteúdos colocados no nosso plano de ensino, eles estão também divididos aqui em nossas videoaulas e também estão localizados nos slides estáticos. Então, qualquer coisa que vocês não encontrarem durante nossas videoaulas, busquem nos slides estáticos que lá eles devem estar incluídos. Caso não estejam e vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, podem entrar em contato com a professora por meio do e-mail ou das formas virtuais que nós temos para comunicação. A maioria dos nossos projetos desenvolvidos em SIG, eles têm como principal proposta a combinação de dados espaciais, com o objetivo de descrever e analisar essas interações para fazer previsões por meio de modelos e fornecer apoio nas tomadas de decisões dos especialistas. Então, a inferência ela proporciona a coleta de informações relevantes e ajuda a organizar um banco de dados geográficos. E dentro desse banco de dados, com esses resultados obtidos por meio das técnicas de inferência geográfica, nós vamos ter resultados que irão auxiliar os nossos projetos, irão auxiliar nossas pesquisas, irão auxiliar um planejamento urbano, por exemplo. Eu vou poder gerir melhor uma área, se eu entender como é que aquele problema ele se espacializa, como é que ele funciona. Tudo isso torna-se importante para nós entendermos a dinâmica do mundo atual, como é que as coisas acontecem, como é que elas podem ficar, que a partir daqui eu posso fazer para que elas não fiquem da forma que elas podem ficar, que o modelo me mostrou que elas podem ficar. Então, tudo isso é importante de nós estarmos estudando e analisando. E essas técnicas de inferência, elas irão nos auxiliar na combinação de dados espaciais. Então, de forma com que a gente diminua ou reduza a ambiguidade existente por meio de nossa interpretação enquanto analista, porque cada analista em geoprocessamento pode ter uma interpretação diferente. Então, essas inferências elas vão nos ajudar na diminuição da ambiguidade das interpretações. E aí elas vão ajudar a nossa análise e essas diferentes interações que nós vamos ter e vamos poder também fazer previsões por meio de alguns modelos de como é que será daqui a um tempo determinado problema, ou como é que é o fluxo de água de um lago, por exemplo, qual é a velocidade, como o modelo hidrológico faz para nós entendermos a velocidade de um lago, por exemplo, e se isso gera algum problema para o ecossistema, quando essa velocidade é diminuída. Então, todos esses problemas ambientais ou não ambientais, ou problemas urbanos, ou problemas populacionais, nós podemos trabalhá-los por meio de combinação. E essas combinações desses que a gente vai ter dados de multifontes, permite nós reduzirmos a ambiguidade, como falei já anteriormente, das interpretações que normalmente são obtidas por meio da análise individual dos dados. Então, cada pessoa, enquanto analista, vai ter uma interpretação diferente dos dados obtidos. E as inferências elas vão nos ajudar em relação a isso. Então, nessa nossa aula, serão abordados diferentes métodos de inferência espacial para integração de dados. Por exemplo, os métodos eles geram como resultados planos de informações, que são geocampos, em diferentes formatos, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre geocampos nos slides estáticos, isso é importante frisar. Lá nos slides a gente vai trabalhar o que é o geocampo, olhar por meio de algumas imagens como o geocampo funciona, quais são as operações realizadas com os geocampos e quais são esses métodos, professora, quais são essas inferências que nós podemos utilizar, por exemplo, em nossas pesquisas. Então, a gente tem o método booleano, que gera dados em formatos temáticos, a média ponderada,
fuzzy, bayesiano, que geram formatos numéricos, mas o fuzzy também pode nos fornecer dados em forma temática, assim como as outras inferências também. E mais à frente a gente vai ver alguns estudos de caso, ou estudos de caso que usaram essas técnicas, e vamos tentar analisar qual, para cada objetivo, pode ser a melhor a ser utilizada. E aí é como a gente fala dentro do sensoriamento remoto com as imagens de satélite, quando perguntam que imagem de satélite eu devo utilizar. A primeira coisa que eu pergunto é qual é o objetivo do seu trabalho. Então, nas inferências geográficas, a gente utiliza a mesma questão. Qual inferência eu devo utilizar, professora? E a resposta da primeira é: qual é o objetivo do seu trabalho? A partir do objetivo do meu trabalho, eu vou entender qual inferência eu devo utilizar. Então, um dos modelos que nós vamos estudar, e os modelos que nós temos, são os modelos teóricos e os empíricos. Do ponto de vista conceitual, os modelos de processamentais, no contexto de SIG, podem ser descritos como uma combinação de um conjunto de dados de entrada que vão gerar um conjunto de dados ou que vão gerar um dado na saída. E a cada modelo que eu quiser, eu vou ter um conjunto de dados diferentes. E isso vai me permitir essa imensidão de respostas ou de resultados que eu terei para dialogar e para discutir e analisar dentro do meu contexto dos modelos. Os modelos são necessários por quê? Então, os modelos eles vão nos auxiliar a nós respondermos algumas perguntas. E ao responder algumas perguntas, nós vamos conseguir chegar a alguns resultados em nossas pesquisas. E esses modelos, eles são nada mais que uma combinação, como eu falei anteriormente, por meio de uma função, uma combinação de um conjunto de dados, onde a minha saída vai ser igual aos dados de a minha entrada. Então, se eu trabalhar, por exemplo, com 2 dados, eu vou ter um modelo. Se eu trabalhar com solo e declividade, a minha saída vai ser uma. Se eu começar a incrementar esse meu modelo e colocar solo, declividade e colocar vegetação também, por exemplo, eu já vou ter uma outra saída. E aí, dentro dos modelos, também a gente vai ter diferenças, que é o que nós vamos falar mais adiante. Onde, como eu falei anteriormente, a função f ela expressa relacionamento com base em conhecimentos teóricos ou empíricos ou na combinação de ambos. Nesse slide, nós vamos analisar algumas diferenças entre os modelos teóricos e os modelos empíricos, por exemplo. Nos modelos teóricos, são baseados no entendimento de princípios físicos e químicos, por exemplo. E já os empíricos não. Os empíricos eles são baseados nos dados observados ou na combinação dos teóricos, ou na combinação dos princípios físicos e nos princípios químicos. Como exemplo, em um modelo teórico, por exemplo, a gente tem o estudo da profundidade, declividade, fluxos de entrada e saída de água salgada, por exemplo, na laguna. Vamos dar como exemplo a Laguna da Jança, que é o ambiente mais próximo da gente. Ao estudar a Laguna da Jança, a gente vai tentar entender alguns princípios físicos e químicos para nós entendermos, por exemplo, a velocidade da água na laguna. Nós vamos ter que entender a profundidade, a declividade do fundo dela, os fluxos de entrada e saída de água salgada, e daí nós vamos ter como modelo final a velocidade de água na Laguna da Jança. E um exemplo dos empíricos são as equações de transporte, declividade do terreno e estabilidade do terreno. Como falei anteriormente, um exemplo dos modelos teóricos é o modelo de circulação de água de um lago, por exemplo, onde nós vamos utilizar para esse estudo um mapa de profundidade, iremos utilizar um mapa de declividade do fundo para entendermos como é que ele se comporta, porque se o meu fundo for mais linear, se o meu fundo for mais suave, a velocidade no fundo a minha é uma. Se no fundo do meu lago eu tiver uma declividade que não é suave, ela é mais ondulada, a minha velocidade vai ser outra, porque ela vai ter obstáculos por ali. Então, vou ter que entender o fluxo de entrada e saída e, como resultado, nós vamos ter o campo de velocidade dessa minha área.
E os exemplos de modelos empíricos, por exemplo, a predição de um potencial mineral em uma determinada área, por exemplo. São dados observados e dentro dos modelos empíricos eles podem ser divididos em dois tipos: os modelos baseados em conhecimento e os modelos baseados em dados. Nós temos os modelos empíricos, que eles podem ser divididos, como falei anteriormente, em modelos baseados em conhecimento do especialista e modelos baseados em dados observados. Então, os modelos baseados em conhecimento, como já falei, como o nome fala, eles são implementados a partir do conhecimento de especialistas. Já o modelo baseado em dados, eles são implementados a partir de um conjunto de dados observados. Então, aqui, no modelo baseado em conhecimento especialista, a gente vai utilizar algumas técnicas como as lógicas booleana, fuzzy, média ponderada, e já nos baseados em dados observados, a gente usa critério estatístico. Então, essa é a diferença. Nos modelos baseados em conhecimentos especialista, usamos a opinião. O analista, ele vai interferir bem mais, porque ele vai ter que identificar qual é o peso de alguns dados dentro de algumas técnicas. Já no baseado em dados observados, são critérios estatísticos, regressões, pesos de evidências e métodos bayesianos, por exemplo. O modelo de baseados em conhecimentos, que agora a gente vai dar uma ênfase para ele, para nós entendermos as técnicas, ele dispõe de um conjunto de informações de entrada. Então, quando nós formos trabalhar, por exemplo, com a técnica booleana, a inferência booleana, nós vamos ter um conjunto de dados que nós vamos colocar no SIG. Vamos ter uma metodologia que me permite descobrir localizações ou zonas que satisfaçam um conjunto de critérios que eu vou utilizar. E a partir disso, eu vou obter meu resultado. Então, como nós falamos anteriormente, nós temos as técnicas booleanas e as técnicas fuzzy dentro dos modelos. E os conjuntos nebulosos fuzzy é um conceito inexato que foi primeiramente introduzido por Sadek em 1965. Mas aí é importante nós entendermos o que é o conjunto fuzzy, né? O que vem ser esses conjuntos nebulosos fuzzy. É uma metodologia de caracterização de classes. Na técnica fuzzy, diferente da técnica booleana, os nossos intervalos eles não são rígidos em suas bordas. Então, essas classes elas são definidas de maneira inexata. Por exemplo, entre o verdadeiro e o falso, na técnica fuzzy, existem outros resultados entre a curva do verdadeiro e do falso. A gente vai ver isso mais na frente. A altura, entre 0 e 1, para o fuzzy, existem outros resultados. Então, não é um resultado binário, como nós vamos ver que na técnica booleana é. Ou o meu dado é 0 ou o meu dado é 1. Na fuzzy, não. Entre 0 e 1, eu tenho uma gama de diversos dados e resultados. Então, a utilização do fuzzy, ela é indicada sempre que eu tiver ambiguidade, abstração e ambivalência em modelos matemáticos ou conceituais empíricos. Então, normalmente usa-se bastante a técnica fuzzy quando nós vamos trabalhar com classes de solo, para fazer, na verdade. Então, esses mapas de solo que nós temos, limiares de classificação, por exemplo, de imagens, cobertura vegetal, ou por exemplo, o caso de eu trabalhar com altura de pessoas. Então, são exemplos de conjuntos que a gente pode, né, ser denominados como técnicas fuzzy. Vocês vão entender melhor quando nós compararmos a técnica fuzzy com a técnica booleana. Então, aqui são só alguns exemplos, por exemplo, de dados topográficos, declividade, na verdade, vulnerabilidade de solo e dados de solo do estado do Maranhão. Então, é só para a gente entender, por exemplo, que as técnicas fuzzy, na verdade, elas são bastante utilizadas dentro e para se estudar os recursos naturais, porque entende-se que na natureza as coisas não são concretas, as coisas não é aqui terminou o latossolo e já terminou o latossolo e já começou o argissolo, por exemplo. Não, eu vou ter ali uma área de transição entre eles dois. Eu vou ter áreas que vai ter o argissolo e o latossolo juntos. Eu vou ter áreas que vou ter uma mistura. Então, na natureza, nada é concreto, como pode ser dentro de áreas urbanas, por exemplo. Aqui termina seu terreno, aqui começa o meu. Na natureza, não. Na natureza, as coisas não são exatas, né?
Então, eu não tenho limites rígidos na natureza. Então, por isso que na maioria das vezes a técnica fuzzy, ela me permite obter resultados bem melhores que outras técnicas. E aí também a gente tem dentro do modelo baseado em conhecimento a técnica booleana, a inferência booleana. E como eu estava falando para vocês, a técnica booleana, diferente da técnica fuzzy, ela expressa o resultado de forma binária. Então, eu tenho uma hipótese. Eu criei uma hipótese, criei uma pergunta e eu vou ter duas respostas. A minha hipótese não é satisfeita, 0, e a minha hipótese satisfeita. Não é possível uma condição de talvez. Como, por exemplo, eu poderia ter na técnica fuzzy. Vamos citar um exemplo. Áreas de aptidão agrícola. Eu vou ter um mapa de solo. Esse exemplo eu estou dando há bastante tempo, mas a ideia é essa mesmo, é para ficar na cabeça de vocês. Eu vou ter um mapa de solo e um mapa de declividade. E a minha resposta vai ser, essa área é apta para agricultura e essa área é não apta. Dentro do modelo booleano, eu não vou ter uma área que talvez essa área seja apta. Isso não vai existir para mim. Eu não estou trabalhando com a técnica fuzzy, eu estou trabalhando com a técnica booleana que é binária. Embora esse método seja prático, normalmente não é o mais adequado, pois o ideal é que essas evidências que apresentam importância relativa diferente recebam pesos diferentes, valores diferentes e não sejam tratadas como iguais, como normalmente acontece. Nesse gráfico, eu sempre gosto de apresentá-lo porque até eu consigo também entender melhor a diferença dessas duas técnicas de inferência dentro da análise espacial. Então, eu tenho a lógica booleana, e dentro da lógica booleana, nesse gráfico, por exemplo, eu tenho o falso e o verdadeiro. Tudo que é falso é vermelho, tudo que é verdadeiro é amarelo. As duas possibilidades de resposta são essas no booleano, falso e verdade. Eu não tenho possibilidades entre o falso e o verdade. Dentro da lógica fuzzy, eu tenho o falso e o verdade. Só que para a lógica fuzzy, há uma transição entre o verdadeiro e o falso. Então, dentro dessa lógica fuzzy, nessa curvazinha, nesse limiar entre o verdadeiro e o falso, eu posso ter outros resultados. Talvez esse aqui seja um pouquinho menos falso que ele. Ou essa área aqui ela é um pouquinho mais verdadeira que aquela outra área. Então, eu tenho limiares. E ela não essa é a diferença. A booleana é rígida e a fuzzy não. Por exemplo, se nós formos analisar esse estudo de caso, eu trouxe um estudo de caso que eu entendo que vocês consigam entender melhor essas técnicas que nós estamos falando. Avaliação dos métodos booleano, fuzzy gama e bayesiano na identificação de áreas suscetíveis a movimentos de massa no município de São Sebastião, São Paulo. Esses são os autores, Camargo, Almeida, Florenzano, Crepani e Medeiros. Alguns deles são professores, a maioria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E qual foi o objetivo? O objetivo do trabalho foi basicamente avaliar 3 técnicas de inferência espacial, que é o que a gente está discutindo aqui, por isso a importância de vocês darem uma analisada nesse trabalho. Então, ele pegou uma inferência booleana, a inferência fuzzy e a inferência bayesiana no mapeamento de áreas suscetíveis a movimentos de massa de um setor do município do estado de São Paulo e analisou qual foi o método, qual foi a inferência que lhes deu melhores resultados. Alguns dos resultados são esses. Claro que no artigo vocês vão ter a possibilidade de analisar bem mais esses resultados, porque eles colocam lá em diferentes intervalos do fuzzy gama, por exemplo. Aqui eu tentei meio que dar uma resumida, mas para vocês analisarem já a diferença. Então, no booleano, a gente consegue perceber, e aí aqui a gente tem nas conclusões desse estudo de caso, que o método booleano ele foi adequado. Ele é um método viável. Ele consegue identificar as áreas suscetíveis muito alta. Porém, há uma rigidez nas combinações qualitativas das variáveis que não possibilita uma discriminação mais detalhada entre as demais classes de suscetibilidade. Então, se nós voltarmos aqui nos nossos resultados, a gente consegue perceber quais foram as áreas muito baixa, quase a gente não vê áreas baixas, a gente vê quase tudo como média e algumas áreas muito altas. Então,
de alguma forma, ele camufla algumas das minhas variáveis e não conseguimos detectar algumas áreas. Podem ser que existam, mas nessa técnica não apareceu. E aí a gente tem o outro método, fuzzy gamma. Então, a transformação dos valores qualitativos para os valores numéricos tornou possível o tratamento das incertezas inerentes a fenômenos naturais, que foi o que eu conversei com vocês anteriormente. Os fenômenos naturais, eles são incertos, eles não são algo concreto. Eles são recursos flexíveis, eles são recursos naturais, como o nome já diz. Então, além disto, este método tornou possível a geração de cenários mais favoráveis e menos favoráveis ao fenômeno estudado. Então, vamos voltar. Aqui no fuzzy a gente consegue perceber que tem uma gama maior de classes. Na verdade, a mesma quantidade de classes, só que aqui as classes elas são mais identificáveis. A gente consegue identificar muito alta, a gente consegue identificar áreas altas, área média, baixa e muito baixa. Enquanto lá no booleano não, é área alta e área baixa, a maior parte, e média. Pronto. Entre essas áreas a gente não tinha outras alternativas que a gente já viu que consegue ver na inferência fuzzy. E no caso da inferência bayesiana, a grande dependência espacial entre os elementos do meio físico tornou inadequada a utilização de todas as variáveis. Porém, percebeu-se também a utilização da declividade tornou o geocampo temático final muito semelhante ao geocampo temático de declividade. Então, esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós vamos fazer um trabalho desse tipo, colocamos peso, vamos fazer uma inferência, trabalhamos com alguns elementos do meio físico, e às vezes a gente coloca peso a um determinado elemento mais que o outro, a gente não consegue trabalhar com todos os elementos físicos. O nosso geocampo final, ele fica muito próximo do geocampo de um determinado elemento físico, um fator físico que nós tendemos a colocar um peso maior. Esse estudo de caso foi para nós entendermos, para nós analisarmos mesmo e ver como é que funciona. Claro que o funcionamento a gente vai aprender com a prática, né? Com a teoria a gente aprende os conceitos. E é importante entender que antes, na geografia, a gente fala que a geografia é feita com os pés. Só que antes da geografia ser feita com os pés, ela é feita com os conceitos. Para nós irmos a campo, a gente precisa aprender os conceitos. E no geoprocessamento e na análise espacial, que é o que a gente está estudando, é a mesma forma. Antes de nós apertarmos um botão, é importante que nós saibamos alguns conceitos básicos do que a gente está fazendo. E nessa aula a gente usou as seguintes referências, inclusive tem a referência desse trabalho, que eu acho importante vocês darem uma lida. Pode ser um trabalho interessante para ajudar a auxiliar em algumas pesquisas, se vocês tiverem dúvida em alguma pesquisa que vão realizar aqui durante o curso de especialização. É um trabalho legal para vocês darem uma olhada, é um trabalho importante, além das outras referências, é claro, que eu estou citando acima. Obrigada a todos, bons estudos. A nossa aula, ela segue com os slides estáticos, como eu já falei anteriormente. É importante que vocês deem uma lida para nossas atividades presenciais e nossas avaliações. Muito obrigada.